Dr. Décio Iamboli Júnior, médico cirurgião e endoscopista, com doutorado pela Unifesp, professor da Faculdade de Medicina da Unidef, presidente da AMES e vice-presidente da AME Internacional, autor de vários livros e apresentador do programa Ciência e Espiritualidade pela TV Maior, com o tema Aspectos Espirituais do Câncer. Um bom dia a todos. Bom, a primeira coisa que eu preciso confessar a vocês é que, na verdade, eu dei uma restringida no tema. Aspectos espirituais do câncer, quando eu paro para pensar nesse tema, passa tanta coisa na minha cabeça que eu acho que não daria para falar em 40 minutos, e também eu não sei nem se eu teria todos os argumentos para discutir esse assunto. Mas como eu sei que a Letícia vai vir depois de mim, vai apresentar a parte psicológica, então eu fiquei mais relaxado, mais tranquilo. E aí eu fiz a redução para esse assunto, que é um dos capítulos do meu último livro, da Alma, Corpo Físico, e que traz uma hipótese, uma teoria a respeito de da etiopatogenia do câncer, discutida à luz da espiritualidade, né? Então, a gente vai falar alguma coisa sobre uma ideia, uma hipótese que, na minha opinião, talvez seja a maior virtude ou o maior serviço que as AMES estão prestando nesse momento de mudança de paradigma. É a gente, baseado na obra Chico Xavier e André Luiz, que é uma obra profética, né? A gente percebe hoje, 60 anos depois, que aquela obra foi escrita para ser lida hoje. Então, a primeira vez que eu li Evolução em Dois Mundos, fazem 20 anos, e eu não entendi nada. Aí agora, depois desses 20 anos, eu já li 5 vezes, e eu continuo não entendendo muita coisa, mas tem bastante coisa que está escrito lá que dá para... que a gente já tem elementos teóricos para conseguir entender o que ele está dizendo, né? É muito engraçado isso. Outro dia me pediram para escrever um capítulo sobre a mente da célula. Eu falei, gente, eu nem sei se célula tem mente, como é que eu vou escrever sobre esse assunto? Não, está no André Luiz, no Evolução em Dois Mundos. Aí eu fui lá, PDF, mente da célula, tinha um parágrafo. Um parágrafo. Aí primeiro eu fui traduzir o parágrafo, porque ele usa sempre algumas palavras que a gente não está habituado. Peguei o dicionário, traduzi o parágrafo. E depois eu comecei a estudar o que estava naquele parágrafo. Deu um capítulo de 11 páginas. Então eu fiquei com a impressão de que, se você for realmente destrinchar a Evolução em Dois Mundos, deve dar uma enciclopédia, né, de informações. E que algumas das informações que estão lá, a gente ainda não alcançou, porque a gente ainda não tem elementos para isso. Por isso que eu tenho muita pena de quem fala que tem muita coisa errada na obra de André Luiz, né? Quer dizer, tudo que era discutido como errado no André Luiz, hoje já está confirmado que o André estava certo e nós estávamos errados. Então, para mim, é uma obra profética, é uma referência bibliográfica segura, e é a partir dali que a gente sai. E como uma referência para a gente elaborar as teorias, as hipóteses. E hipótese é o que movimenta a ciência. Eu gero a hipótese, proponho a hipótese, ela pode estar certa, pode estar errada. Não é? O importante é que as pessoas ouçam aquilo e levem aquilo como uma possibilidade para ser testada, né? Ou ser aceita ou ser negada. Então, a gente vai falar de câncer, a gente tem que começar falando de célula, né? Quando eu escrevi a reencarnação como lei biológica, eu saí atrás de uma definição de célula. E é muito complicado, né? Cada definição dentro da biologia traz um aspecto, deixa outro descoberto, é uma coisa meio confusa. E a melhor definição de célula que eu achei foi a de André Luiz, né? Animáculos infinitesimais domesticados. Eu acho isso fantástico, né? Ele consegue
de uma maneira até um pouco poética, definir o que é uma célula. São essas consciências rudimentares que se prestam a nos auxiliar enquanto são auxiliadas por nós. E essas células, elas formam um condomínio, que é o nosso corpo biológico, cujo comandante desse condomínio, né, cujo síndico, entre aspas, porque síndico ninguém respeita em prédio, mas nesse aqui respeita, o síndico que fala o que as células vão fazer. E elas são absolutamente fiéis, né? Elas só fazem aquilo que você manda. Então, essa questão é fundamental, porque o nosso corpo biológico é uma organização biológica que é estabelecida por nós mesmos, através das leis biológicas e das leis transdimensionais, né? Da biologia, da anatomia e da fisiologia transdimensional, que a gente está começando a descobrir agora. Mas esse corpo biológico, ele tem essas regras, e essas células, elas seguem uma orientação. Essa orientação, ela é dada pelo espírito, mas através dos mecanismos transdimensionais, principalmente o duplo etérico, né, que vão dar os sinais e as ordens para estas células obedecerem. Tá? Então, esses animáculos infinitesimais domesticados, eles seguem essa instrução e eles aguardam essa instrução o tempo todo, né? Dos motivos pelos quais, na minha opinião, as células tronco embrionárias não funcionam e as células tronco adultas funcionam, é porque a célula tronco embrionária, quando você tira ela do embrião sem a instalação ainda do duplo etérico, do perispírito, elas não receberam nenhum padrão de orientação. Elas são absolutamente desorientadas, elas não têm como é que eu vou dizer? Elas não são subjulgadas. E aí elas não respondem ao ambiente onde elas vão ser incluídas, no caso da terapia celular. Aí elas vão dar câncer, elas não vão dar o resultado adequado. Se você pega uma célula tronco adulta, ela já foi subjulgada. Ela não recebeu a informação de diferenciação celular ainda. Você vai ter que virar um neurônio, você vai ter que virar uma célula muscular. Mas ela já está no campo informacional do doador. E ela já é domesticada. Então, quando você transfere ela de um condomínio para o outro, ela já está acostumada a seguir ordens. E quando troca a ordem, ela aceita essa ordem nova e vai funcionar. É por isso que na terapia de celular, com o uso de célula-tronco, as células pluripotente induzidas e as células tronco adultas são as que funcionam. As células embrionárias não funcionam. Aliás, o pessoal já até parou de fazer pesquisa com isso daí. Por quê? Porque essa célula já está domesticada, ela já entendeu o que ela tem que fazer, o que é as ordens, seguir as ordens que ela recebe do espírito, né? E essas ações, essas ordens, elas dizem respeito não só à função dessa célula, mas também à estrutura. Um dos grandes mistérios da embriologia é exatamente esse. Você tem células exatamente iguais, que têm genomas exatamente iguais, são os mesmos genes, as mesmas células. Por que uma célula desenvolve a estrutura dela para virar um neurônio e a outra para virar uma célula muscular? Quem que diz para a célula o que ela tem que fazer? E mais, por que essa célula que virou um neurônio, por que ela sobe? Por que ela vai para a posição cranial? Por que a célula do músculo vai assumir a posição lateral, ou inferior, ou posterior? Quem que diz para essa célula onde ela tem que ficar e o que ela tem que fazer? Quais são os genes que precisam ser ativados e aqueles que têm que ficar dormentes dentro do núcleo dela? Essa estrutura que a genética, até hoje a embriologia não conseguiu estabelecer, como é que isso se dá, é que o Rupert Sheldrake chamou de campo biomórfico e que nós chamamos de perispírito, né? Então existe um comando que vem de algum lugar e que diz para aquela célulazinha que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer e onde ela tem que ficar. E ela faz exatamente aquilo. Tá? Um dos aspectos que eu acho importantes, que também é uma opinião minha, é que assim, essa célula ela não tem memória de longo prazo. Então, a informação que eu passo para ela precisa receber essa informação constantemente.
Não é uma coisa assim que eu falo para ela uma vez e tá bom, ela vai fazer aquilo o resto da vida. Não. Se ela parar de receber aquela informação, ela se desorganiza. Como é que eu sei isso? Bom, se eu pegar uma célula que está já diferenciada, tirar essa célula do doador, colocar numa placa, no laboratório e numa substância nutritiva, para fazer uma cultura daquela célula, aquela célula começa a se multiplicar, mas ela perde a diferenciação, ela volta a ser uma célula indiferenciada. Por quê? Porque ela está se multiplicando, mas dentro desse processo de multiplicação não tem ninguém dizendo para ela, é para você continuar sendo um músculo. Então ela vai se multiplicar, vai usar toda a carga genética que ela tem, mas dentro de um automatismo. Porque ela não faz absolutamente nada de diferente daquilo, a não ser que ela esteja recebendo alguma ordem ou alguma instrução a respeito disso, né? Essas instruções, então, elas precisam ser recebidas para serem executadas e constantemente enviadas, tá? Na ausência dessa informação, essa célula fica apenas no automatismo. O automatismo celular são aquelas funções básicas, né? Nutrição, excreção, a obtenção de a respiração celular, né? E a multiplicação, né? Quando tem. Se a gente for falar de sistema nervoso central, isso é perdido, né? O grau de especialização da célula, ela abre mão da mitose para se especializar em neurônio. O grande lance que eu acho é assim, como é esse sistema? Como é que essa célula, através de quais estruturas, através de quais mecanismos, essa célula vai receber a instrução? Então esse é o desafio que, na minha opinião, se coloca para entender, decifrar, entender a interface físico-etérica. O que seria essa interface físico-etérica? É uma definição, foi dada por Richard Gerber, no livro Medicina Vibracional. Interface entre o biológico e o espiritual. Que, na minha opinião, esse espiritual nem é espiritual, é matéria ainda, mas em duas dimensões diferentes. É o que a gente tem chamado de fisiologia transdimensional e anatomia transdimensional. Como é que isso se dá? Então, ontem, o Vicente já falou algumas coisas a respeito disso. Ele citou a doutora Candace Pert, a doutora Lipton, também, que ele citou, ele já fala da questão da biologia, né? Apesar que eu tenho uma discordância com o Bruce Lipton, ele acha que é a membrana. Para mim, a membrana, ela é um modem, né? Mas, na verdade, está no citoplasma ali, o comando. Então, já tem essa estrutura lá. E como é que isso se dá? Bom, a gente tem a referência do André Luiz falando dos microtúbulos. E hoje a gente tem vários, o Hameroff, a gente tem Jeffrey Satinover, tem um monte de pesquisadores que falam que os microtúbulos são amplificadores de sinal quântico e que eles traduziriam para a célula o que vem pela mente. Então seria uma outra forma de conexão, né? A gente, estudando, eu indo atrás da palavra bióforos, que tem lá no André Luiz, mas o que é esse danado, esse bióforo? E vai, procure. Finalmente, com a ajuda de uma bióloga lá de Recife, eu descobri o trabalho do August Weismann, que fala que os bióforos são moléculas capazes de conectar a vida, né? E acho que o André Luiz usou a palavra bióforo do Weismann de propósito, porque ele queria dizer exatamente o que o Weismann diz. Com o detalhe que o Weismann falou isso antes da descoberta dos genes, né? Ele percebeu isso antes. Então seria outra forma de conexão. Recentemente, uma pergunta que eu fiz para o Dr. Dias da Cruz, através da mediunidade do Andrei, o Dr. Dias da Cruz fala que os aminoácidos, de uma maneira geral, servem à vida, mas que os aminoácidos essenciais seriam âncoras de conexão com a vida, que combina com o que o Weismann fala. Então, seriam os bióforos esses aminoácidos essenciais que, de uma maneira ou de outra, estruturariam as proteínas e tudo mais. Então, todos esses elementos seriam pontos de conexão entre a interface, formando a interface físico-etérica entre a tua célula, que está ali, aquela consciênciazinha rudimentar, que está a serviço do seu campo informacional, do seu campo biomórfico,
e o seu duplo etérico, que seria o seu corpo de verdade, físico também, mas composto de uma matéria etérica, fluídica, né? Que está numa outra dimensão. E esse teu corpo é o resultado do que vai na tua alma. Então, essa seria a relação, a alma como essência, né, estruturando o perispírito, e o perispírito formando o duplo etérico, que vai ser o molde do teu corpo biológico, como se fosse uma cascata de relação. Dentro dessa conexão, a gente tem que pensar que a diferença entre a matéria que forma o teu corpo biológico e a matéria que forma o teu duplo etérico, o teu perispírito, é a energia. Então, a velocidade com que as partículas vibram, que na verdade não seriam nem partículas, seriam umas cordinhas, né? Se a gente levar em consideração a teoria das supercordas. Então, a diferença entre uma partícula que forma o teu corpo físico e uma partícula que forma o teu corpo espiritual, seria que a partícula do corpo espiritual, ela vibra a uma velocidade acima da velocidade da luz, enquanto a partícula que forma o teu corpo vibra numa velocidade abaixo, né? Então, o André Luiz falou isso também, e alguns físicos já falam que a matéria é a luz coagulada. Então, o que isso significa? Significa que a matéria do teu corpo é uma matéria de baixo nível energético. Portanto, ela está meio congelada, parada, ela se movimenta pouco. Enquanto que o seu perispírito se movimenta muito mais. Então, o que acontece? Todos os sinais de informação que são emitidos pelo seu espírito, pela sua alma, eles impactam no teu perispírito de uma maneira imediata. Por quê? Porque o grau de energia que forma esse teu corpo físico, espiritual, é muito alto. Já do corpo perispiritual, do duplo etérico, para o corpo físico, há um retardo. Por quê? Porque a velocidade com que as partículas vibram aqui é muito baixa. Eu uso sempre essa metáfora para a gente entender. Imagina que você está diante de dois espelhos. Um está do lado direito e um do lado esquerdo. E você está na frente desses dois espelhos. E aí, o primeiro espelho é o teu perispírito, o segundo é o teu corpo físico, e você é a alma. Se você levantar o braço, o que vai acontecer? Olha para o espelho da direita, que é o do perispírito. Você levantou o braço, o que vai acontecer? Você vai ver o quê? O braço levantar. É ao mesmo tempo, é antes ou depois? Ao mesmo tempo. Na verdade, é um pouco depois. Por quê? Porque o que você está vendo é uma imagem. Então, a luz bate no teu corpo, bate no espelho, volta para a tua retina. A tua retina decodifica isso, manda para o tálamo manda para o córtex occipital. Você interpreta a imagem, devolve, né, para a tua área de Wernicke. A tua área de Wernicke fala, sou eu, é a imagem no meu espelho levantando o braço. Isso demora alguns milissegundos. Então, quando você levantou o braço, alguns milissegundos depois, a imagem levantou o braço junto. Tá tudo bem, é isso mesmo, né? Mas imagina que o teu espelho do lado esquerdo é o teu corpo físico. Quando você levantou o braço aqui, o espelho ali levantou o braço junto e o outro ficou assim, parado. O que acontece? Você vai sair correndo, né? Você levantou o braço, a imagem não levantou, você, né? Espiritismo fica para depois, vou sair correndo, né? Por via das dúvidas, né? Mas na verdade é o que acontece. Por quê? Porque até o sinal chegar lá no espelho, em vez de alguns milissegundos, demora alguns meses. Né? Nesse livro do Dr. Richard Geber, ele fazia uma desconexão dos meridianos acupunturais que iam para o fígado do rato. E 3 meses depois o rato desenvolvia cirrose. Né? Se você levar em consideração que o metabolismo do rato é 7 vezes maior que o do homem, você pode multiplicar por 7, esses 3 meses seria o tempo que a gente demoraria para impactar no nosso corpo biológico algum sinal que vem do seu corpo físico, tanto benéfico quanto maléfico. Né? Então, o Dr. Dias da Cruz fala muito isso também. Tem que haver uma saturação do sinal. Então, vamos supor que eu levanto o braço e abaixo, o perispírito levantou e abaixou, não vai mudar nada para o corpo físico. Porque ele vai receber, o sinal não vai chegar nele. Eu preciso saturar o sinal. Então eu preciso ficar com o braço levantado um bom tempo para que ele levante o braço. E o inverso é verdadeiro. Se eu abaixar o braço, ele vai demorar um tempo para abaixar também.
Então, o que eu estou querendo dizer é que os sinais emitidos, eles têm um efeito imediato no perispírito, mas tem um delay para o corpo físico. Então, tanto o sinal patogênico quanto o sinal salutogênico que eu mandar para esse corpo físico, eu preciso esperar esse delay acontecer. Eu preciso saturar o perispírito com aquela informação para que ela atinja essas células de uma maneira consistente, a ponto da célula mudar o seu comportamento, né? A ponto dela retroceder em alguma malfunção que ela se colocou. Então, essa questão da comunicação entre a mente e o corpo, que eu acho que é a grande construção da ciência desse próximo século. A gente está atrás disso, já existe um interesse muito grande pela comunidade científica, e eu acho que a instrumentalização dessa pesquisa está crescendo cada vez mais, com aparelhos de neuroimagem funcional, com aparelhos de percepção de campos energéticos, e a própria tecnologia vai levar a gente para esse patamar em que a gente possa identificar essas alterações. O que hoje a gente depende de um médium para te dizer, falar, olha, o teu chakra genésico está com uma cor ruim. Isso significa que você está com algum problema na esfera sexual? Não, não estou. Bom, então vai estar. Daqui a pouco vai aparecer, né? Porque demora, tem o delay. Então, aí você pode fazer uma medicina preventiva, você tentar diagnosticar o problema e reverter antes dele se manifestar fisicamente. Mas, por enquanto, você depende de um médium confiável, né? Mas vai ter um tempo que você vai fazer uma tomografia para ver chakra, né? Pede um perispiritograma. Com contraste ou sem contraste? Não, sem contraste. O convênio paga? Não, o convênio não paga, vai ter que pagar particular, né? E aí no perispiritograma vai vir lá, alteração de frequência de onda do chakra gástrico. Sugerimos alterações gastroentéricas. Né? O padrão de vibração alterado, alto demais, baixo demais. Aí você vai prescrever para o cara, olha, você precisa se acalmar. Né, meditação 3 vezes por dia, e eles vão continuar não fazendo, vai continuar tudo igual, na verdade, né? Você fala para o paciente que não pode beber, ele continua bebendo, você fala que não pode fumar, ele continua fumando, mas a gente faz a nossa parte, né? E aí, essa conexão, a gente entendendo ela, a gente vai entender praticamente todas as manifestações patogênicas, que elas vêm de fora também, mas o estímulo patogênico vem de fora, mas a patologia só se instala se você aceitar aquilo de dentro para fora, né? Então, o Vicente falou ontem também, 80% das pessoas que entram em contato com o vírus, são picados pelo Aedes e entram em contato com o vírus, não tem a doença. O agente patogênico veio de fora para dentro. Por que ele não desenvolveu a doença? Porque ele não está disponível para isso, né? É assim, às vezes eu começo a ficar gripado e falo, pode parar. Vai dar, tem palestra semana, tem que trabalhar. Pode cortar essa onda aí que eu não vou ficar doente agora. Não vai dar. Aí dá umas 2 espirradas, 3, toma vitamina C e passa. Né? A doutora Marlene contava que o Chico conversava muito com as células e falava assim, meninas, eu sei que vocês estão com fome, mas tem muita gente esperando. Vamos acalmar? Daqui a pouco eu resolvo o problema de vocês. Vocês me ajudam agora, depois eu ajudo vocês. Né? Ela falava que o pessoal olhava, no começo achava estranho, mas depois se acostumou. Né? E esse diálogo com as células é um diálogo que nós travamos sem perceber. É o nosso subconsciente que trabalha nesse nível. E isso daí faz com que a gente modifique a maneira da gente ver o binômio saúde e doença, né? Amanhã eu vou falar sobre as terapias espirituais, aí a gente volta nesse assunto. Mas a gente tem que... Essa forma de ver o nosso corpo e a relação do nosso corpo com a gente mesmo, ela provoca uma revolução muito grande no nosso padrão de saúde e doença, no nosso conceito do que é bom, o que é ruim, o que é saudável e o que não é saudável, né? Então, o perispírito seria essa estrutura tetradimensional. Uma vez me perguntaram, o que é tetradimensional? Bom, para falar bem a verdade, eu não sei. Tem que perguntar para um físico, né? Mas é a 4ª dimensão. É altura, profundidade, largura e
algo mais, né? E essa quarta dimensão, ela estaria muito, muito próxima do nosso plano físico. Pela teoria das supercordas, são 10 dimensões. Então, a gente poderia imaginar, né? E aí, se você for para a literatura oriental e a gente for pensar em outras fontes de informação, a gente vai ver que as camadas do perispírito, né, que o perispírito seria formado por vários outros corpos, elas estariam relacionadas com essas dimensões aí. Então a gente está só entendendo entre a física e o duplo etérico, mas teriam outras tantas até chegar na alma. E esse perispírito seria o que o Dr. Rupert Sheldrake chama de modelo organizador biológico. Então, se eu vou fazer essa aula numa faculdade, num curso, numa liga, ou num curso de extensão ou de pós-graduação, aí eu falo modelo organizador biológico, Dr. Hernani Guimarães, ou campo biomórfico, que eles acham mais bonito, além do que campo biomórfico, o autor é o Rupert Sheldrake, não é diferente de ser o Hernani. Né? Então o pessoal gosta disso. Mas entre os espíritos eu posso falar perispírito, que todo mundo vai entender, é a mesma coisa, né? O conceito é o mesmo, a nomenclatura que muda. E eles orientam, seria essa estrutura que orienta a distribuição e diferenciação celular. Tá? Eu já falei da questão da embriologia. Então, essa informação de estrutura e função, ela é quem vai dizer para essas células que no início são todas iguais, né? Quando ela forma lá, o zigoto começa a formar a mórula, a blástula, até ela começar a sua diferenciação celular, né? E aí ela começar a desenvolver todas as estruturas funcionais a ponto de eu ter o meu corpo pronto, né? O meu corpo físico estabelecido. Então, mesmo quando eu tenho uma carga genética adequada e não tenho nenhuma alteração genética ali, eu posso ter o meu molde defeituoso, né? E isso daí, quem estudou muito isso foi o Dr. Ian Stevenson, nas lembranças de vidas passadas, quando ele faz a conexão entre as malformações congênitas e a maneira como a pessoa morreu ou desencarnou na última encarnação, né? Então, geralmente, quem lembra da vida passada foi quem morreu em morte violenta e um desencarne rápido. E a lesão que causou o desencarne geralmente fica impressa no perispírito. Quando ele vai reencarnar, ele imprime aquilo lá. Então você vai ter marcas, manchas, recessos, áreas de alopécia e uma série de elementos que ele conseguiu fazer essa relação. Ele pegava, media as marcas e ia lá na necrópsia do paciente, que foi a última encarnação daquela pessoa, e fazia essa conexão. Então, mostra como que o nosso corpo ele obedece a esse padrão tetradimensional, né? Esse modelo organizador biológico. Muito bem, dito isso, eu posso começar a falar do câncer, né? Que era para isso que a gente veio aqui. Por quê? Porque, na verdade, as neoplasias, né? Que a gente chama de câncer de uma maneira genérica, as neoplasias são neoformações, né? Neo novo, plasia de forma, né? E as neoplasias elas podem ser benignas ou malignas. O que é uma neoplasia benigna? É quando você tem alteração da forma, mas não da função especificamente. Ou seja, eu tenho uma multiplicação anormal das células daquele tecido, mas todas aquelas células multiplicadas são exatamente iguais às células que elas tiveram origem. Então, essas células, elas têm uma perda de orientação de estrutura, mas não de função. E a neoplasia maligna é quando a célula não só perde a estrutura, ela não sabe mais onde ela tem que ficar, mas ela também não sabe mais o que ela tem que fazer. E aí a gente diz que o tumor é mais diferenciado quando ele está mais perto da célula de origem. E esse é um câncer menos grave. E quando a célula se distancia mais da célula de origem, é o tumor indiferenciado, que chega ao ponto do patologista olhar a célula neoplásica e não ter ideia de onde ela veio. Qual foi o tecido que deu origem a ela. Esse é o câncer mais grave, mais maligno. Então, o que a gente percebe é um grau de perda de conexão, de instrução da célula.
Ou seja, ela ou só não sabe onde ela tem que ficar, como ela pode chegar ao ponto de não saber onde ela tem que ficar, nem o que ela tem que fazer. E ela perde, inclusive, a orientação de diferenciação. Ela vai voltar a ser uma célula indiferenciada, totalmente desprovida de ordem, de orientação. Então, na verdade, se você tem células, e a gente produz células neoplásicas comumente, que são identificadas e destruídas pela nossa imunidade, mas se o paciente desenvolver uma neoplasia, significa que uma parte das células que formam o corpo dele perderam a comunicação com ele. Não é que elas se rebelaram, não. Elas não se rebelam. Elas são domesticadas e bem obedientes. O que acontece é que elas simplesmente já não sabem mais o que fazer. Elas perdem a conexão de continuidade, essa informação contínua, e elas acabam se desorganizando, quanto à forma e quanto à função. Tá? Essa multiplicação descontrolada já mostra um certo grau de desorientação, porque assim, os tecidos se multiplicam dentro de uma ordem. Inclusive, algumas células são orientadas a se suicidarem em alguns momentos, que é a apoptose. Quer dizer, a célula está num lugar que não é para ficar, está tendo uma reforma, uma modificação, fala, olha minha filha, pode se matar aí, porque você vai ser útil em outro lugar. Ela desencarna ali, vai encarnar em outro canto. Não é porque as células desencarnam também. Tá? Eu não acredito que elas tenham alma, mas elas, naquele momento que elas estão ali encarnadinhas, elas têm uma alma instável, que não é ainda o indivíduo, mas está ali, tem perispírito, tudo bonitinho. Né? Só que ela recebe a orientação. E essa orientação é, vai para cá, vai para lá, divide, não divide, se mata. E ela faz exatamente o que você mandar ela fazer. Tá? Mesmo que essa orientação seja ruim. Aí já o problema é de quem manda e não dela que executa. Tá? Então, essa multiplicação descontrolada e a perda das características próprias dessa célula é que vão mostrar a neoplasia. Tá? A primeira coisa é a perda da orientação espacial, que forma o tumor. Né? Essa tumoração é essa multiplicação anômala. E depois a perda de orientação local, quando essas células elas formam o tumor e elas se descolam desse tumor e vão se assestar em outros pontos do organismo, que é a metástase. As metástases acontecem sempre nos tumores malignos. Ou seja, se ela ainda tem orientação de forma, de função, ela vai ficar sempre perto ali de onde ela tem que ficar. Mas se ela perder esse grau de orientação, ela se desloca e pode se assestar em qualquer outro ponto do corpo. Né? E vai se multiplicar sem saber o que está fazendo nem aonde ela está. Quando ela perde a função. E aí é o caso mais grave. Bom, vamos para a hipótese. A hipótese é a seguinte: o André Luiz ele usa muito o termo tecido fisiopsicossomático, né? E para variar, um termo muito bom. Então, físio de físico, psíquico porque está ligado à alma, e somático porque faz o soma, faz a estruturação do corpo. Né? Quem seria esse tecido fisiopsicossomático? É o perispírito. É o perispírito. Então, o que seria o câncer? Aí é a minha hipótese. Tá? Isso pode ser uma grande bobagem. Tá? Usem isso como uma forma de exercitar o pensamento. Mas vamos imaginar, antigamente as mulheres usavam muito aquelas meias de nylon. Lembrar que a minha mãe punha, era 5 minutos para ela sentar no carro, alguma coisa, já desfiava a meia, ela ficava com raiva e saía xingando a meia. Mas imagina que o perispírito seja uma meia de nylon. E que, se você tiver um furinho nessa meia de nylon, ou um esgarçamento, você pode ter o transbordamento dessas células. Então, vamos imaginar que o nosso corpo fosse uma grande meia de nylon, com todas as estruturas formadas por essa meia de nylon. A pele, os olhos, os órgãos, tudo. E que na hora que você vai encarnar, você vai pegar essa meia de nylon e encher de célula. Então, na medida em que você fez a conexão, você encarnou, você tem a meia lá, e aí você vai começar a encher essa meia com células. Conforme a meia vai enchendo, se tem um defeito no braço direito da meia, você vai nascer sem o braço direito, porque a célula vai ficar limitada por aquele campo informacional. Mas vamos imaginar que você tem lá um esgarçamento dessa meia.
E aquelas células, elas podem vazar por ali. No momento que a célula vai vazar por ali, ela vai perder a instrução, porque só tem instrução as células que estão dentro da meia. Se ela vazar da meia, ela perde a instrução. E nesse momento, ela já não sabe mais onde ela tem que ficar. Então, na minha cabeça, tanto a metástase como o tumor, a metástase, a célula, ela escorreria por fora da meia. É que quando a gente olha o tumor, a gente não consegue enxergar com a nossa visão o que está nesse plano e o que está no outro. Mas aquela célula não está conectada lá mais no teu perispírito. Ela está conectada no teu corpo físico, mas não no teu perispírito. E aí ela perde essa capacidade de conexão. E para que serviria o tumor? Serviria pelo mesmo motivo que você forma um coágulo, por exemplo. Quando rompe um vaso. O sangue começa a vazar, forma um coágulo, forma aquela casquinha preta, não é? Até que a casquinha vai cair. Então, na verdade, quando você tem esse problema no teu perispírito, que ele está esgarçado ou lesado, o tumor ele vai servir para estancar aquela lesão e fazer um cerzido ali, para que a célula pare de vazar pela meia. Né? Eu viajo muito, né? O que vocês acharam de você como uma meia elástica com célula vazando? Então, na verdade, o que é que vai produzir esse esgarçamento, essa lesão? São os traumas perispiríticos. São os traumas perispiríticos. Toda vez que eu tiver um trauma no meu tecido fisiopsicossomático, eu vou ter um esgarçamento, uma lesão que pode gerar um vazamento. Pode gerar. Eu posso resolver isso antes de encarnar. E aí eu não vou precisar ter o tumor. Tá? Mas se não der para resolver antes, você resolve na hora que encarnou, não tem problema. Aí eu vou trazer aqui não tem mesmo. A gente fica pensando, né? Mas eu vou ter que morrer. Poxa, quantas vezes você já morreu? Né? Na verdade, é muito mais legal morrer do que nascer. Porque quando você nasce, você vai encarar uma encarnação com dor, com preguiça, com frio, com calor. Aqui é uma droga. É muito melhor lá de lá. Né? É que não dá para ir antes, que aí você erra o caminho. Né? Os suicidas já nos contaram. Porque senão dá vontade, às vezes, de ir logo. O André Luiz falou isso aqui no livro dele, Evolução em Dois Mundos. Perturbações em prejuízo dos outros plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura da harmonia celular. Ele falou isso para a infecção e fala também para a neoplasia, que aliás estão bem próximas, né? Uma coisa da outra. Você vê, perturbações em prejuízo dos outros plasmam rupturas em você. Esse aqui é o pulo do gato, né? Depois ele fala o seguinte, desarticulado, pois, o trabalho cinético das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem unidades mórbidas, quais as do câncer. Tá? Então, esse tecido fisiopsicossomático é a meia de nylon que eu falei para vocês. Então, a fisiopatologia ficaria assim. Quem age sobre o seu perispírito? Tem alguém que pode agir sobre o seu perispírito? Não, a única inteligência que pode agir sobre o seu perispírito é você mesmo. Essa é a melhor e a pior notícia que o Espiritismo dá. Né? É a melhor porque só depende de você. E a pior porque só depende de você. Né? Antigamente, aquela ideia do Deus velhinho, de barba, ele ia quebrar o meu galho. Era só fazer cara de coitadinho. Aquela cara de gato de botas, né? Com o olho assim grandão, faz um biquinho, ele ia quebrar o seu galho. Agora, com você não cola isso, né? Quando você diante de você mesmo. Então, a sua lesão de perispírito, quem provoca é você. Não adianta terceirizar a responsabilidade. Porque se tem alguma coisa ruim acontecendo no seu corpo, é porque o seu comando é errado. E se o seu comando está errado, é porque você fez bobagem. Não adianta ficar jogando culpa para os outros, responsabilidade para os outros. Tá? E, na verdade, isso vem da culpa, que a culpa gera autoflagelação. O que é a culpa? Você acha que você é o cara. Aí você faz uma bobagem. Aí você percebeu que você fez bobagem. Mas como é que você vai fazer bobagem se você é o cara? Aí você fica pé da vida com você mesmo, se culpa, e qual é o resultado? Flagelação, autoflagelação. É você com o chicotinho batendo nas costas. E reclamando do outro. Minhas costas estão todas ruins, mas é porque... Mas você não está batendo com o chicotinho? Eu estou, mas é porque ele não me ama.
ela fez isso para mim. Ele, mas quem está batendo com o chicote nas suas costas é você. É só você parar de bater com o chicote nas suas costas, entendeu? Então, todos esses esgarçamentos, essas lesões perispiríticas, elas foram provocadas por você, né? Por falta de auto-perdão. De você não admitir que você está aqui para fazer bobagem ainda, né? E aí, Dr. Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, ele traz essa informação para a gente. Toda vez, contudo, em que nos tresmalhamos na cólera ou na crueldade, contrariando os dispositivos da lei de Deus, que é o amor, exteriorizamos correntes de enfermidades e morte que se voltam fatalmente contra nós pelo princípio inelutável da atração que podemos observar no ímã. Essas crises de revolta e desesperança, de maledicência e leviandade, provocamos sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação. Quando eu leio essa coisa de maledicência aqui, me dá até arrepio, né? Vocês não falam mal dos outros, né? Eu falo todo dia é um problema. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos, né? Então, cada vez que você fala mal do outro, cada vez que você fala, olha, eu não queria falar nada, mas o Joãozinho... na verdade, é isso que você está fazendo. Você está dando um belo de uma cotovelada na sua cara. Você está tomando o veneno para o outro morrer envenenado. Você toma o veneno e fica esperando. Agora ele vai morrer, agora ele vai morrer, agora ele vai morrer. Mas, na verdade, é você que está lesando e está fazendo uma dissolução de continuidade do seu perispírito, né? Então, esse tecido fisiopsicossomático que é esgarçado. Esse esgarçamento leva à perda de contato com as células, que deixam de receber o controle sobre a sua multiplicação, diferenciação e posição, ficando à mercê do seu automatismo alimentado por sua vitalidade. Quer dizer, a célula tem vitalidade própria dela, mas ela perde a instrução. Transbordando o modelo organizador biológico, tal qual o sangue que transborda do vaso roto por um trauma que dissolveu a sua continuidade. Então, aí é a reparação, que eu já coloquei para vocês, como eu vejo o tumor, sendo uma reparação de uma lesão perispirítica, como o sangramento, para ocorrer a homeostase. E vai ocorrendo a ruptura com o transbordamento do tecido. Eu trouxe aqui uma foto de um paciente com doença de von Recklinghausen, que são tumores benignos, mas é bem a imagem que eu fiz da meia e do transbordamento, né? Só que aqui não é nenhum transbordamento grave, porque essas células se mantêm organizadas, não é maligno, mas é o que acometeu lá, o que ficou famoso como homem-elefante. Então, tudo é uma questão de ação e reação. O grau de lesão é proporcional ao trauma e à sua recuperação também. Quanto maior a agressão ao seu perispírito, e isso depende não só do que você faz, mas como você vê o que você faz. Você pode fazer uma coisa muito grave e se perdoar por isso, por se entender uma pessoa em evolução. O se perdoar não significa que você não se arrependeu. Você vai continuar responsável pelo que você fez, mas não se culpar e se autoflagelar por isso. Até você ter uma pequena lesão, cometer um pequeno deslize e amplificar aquilo ao ponto de você provocar uma grande desorganização no seu perispírito e gerar uma doença até maligna, né? E essa lesão ela pode ocorrer imediatamente, então eu tenho o trauma e já logo manifesto a doença, ou ela pode ocorrer em 2 tempos, essa ruptura, que seriam as doenças congênitas, ou as malformações congênitas, ou às vezes até um oncogene que você traz de uma outra situação, de uma outra vida que vai acabar se manifestando nessa encarnação. Então, toda doença tem esses 2 fatores, predisponentes e desencadeantes, e, na minha opinião, para que aconteça uma doença, eu preciso desses 2 fatores sempre. Então, os fatores espirituais são muito importantes, e eles tanto podem agir como predisponentes como desencadeantes, mas eles também podem ser o grande fator saneador da lesão. E, em vez de eu manifestar a doença,
com a própria modificação do meu padrão mental, eu consigo reverter aquela lesão perispiritual sem precisar ter o tumor. Lembrem-se que eu preciso saturar o perispírito, precisa saturar o corpo físico para ele manifestar. Então eu tenho um tempo entre o problema espiritual e a manifestação física. E isso que eu estou falando não elimina em absoluto nenhum desses outros fatores. A presença dos oncogenes, que são fatores predisponentes, a gente já sabe disso. Os hábitos alimentares, os hábitos de vida, fumar, por exemplo, a gente já sabe, está cansado de saber que causa câncer, né? Os fatores ambientais, o contato com problemas de ambiente, né? Com poluição, com fatores que são oncogênicos, os fatores emocionais, que aqui também foi colocado ontem, que são muito importantes. Ninguém que está triste é saudável. Se você deprime também as suas células, deprime o seu sistema imunológico. E os fatores infecciosos, né? Quando apareceu a AIDS e a gente começou a ver paciente de 20 anos com câncer grave, a gente percebeu que as duas coisas estavam correlacionadas, né? Que era uma queda de imunidade. E aí André Luiz de novo que nos orienta. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, as forças físicas encontram sólido apoio nas irradiações de solidariedade e reconhecimento, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda responde à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Ou seja, está na nossa mão, né? Para o bem ou para o mal. Nossas ações atuais podem provocar o esgarçamento do tecido ou então prevenir rupturas. Depende do que a gente fizer. E para concluir, a gente coloca que as neoplasias não são, portanto, castigos ou punições divinas. Na verdade, elas são processos de reconstrução da nossa estrutura espiritual. Assim como a coagulação impede a exsanguinação e dá início ao processo de cicatrização, uma neoplasia pode ser aquilo que você precisava para pôr o ponto final em um grande problema perispirítico. Por isso que às vezes eu vejo alguns pacientes que têm uma doença neoplásica, que desencarnam pelaquela doença neoplásica, numa paz e numa serenidade absolutas. E é o que eu costumo dizer, são os pacientes que morrem curados, né? Muito obrigado. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus.